Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 14, diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre destino nessa noite, porque Jesus aqui ele vai expressar justamente isso. Na sua palavra aqui ele vai dizer: eu sei de onde vim, mas também sei para onde vou. Aqui fala de dois pontos importantíssimos: origem e destino. Repita isso, diga: origem e destino. Jesus ele vai dizer em Apocalipse capítulo 22, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que Deus quer dizer com esse texto? Primeiro, você precisa entender que quando Jesus fala eu sou o princípio e o fim, o que ele quer dizer é que antes de Deus não há vida e que depois de Deus também não há vida. Nós só encontramos sentido na nossa vida uma vez que nós estamos em Deus. E é muito natural você ver as pessoas de hoje, elas estão cada vez mais depressivas, não conseguem lidar com os problemas e as frustrações diárias, e elas vão entrando em depressão, elas vão sentindo essa falta. Você vê muitas pessoas que, ao olhar para ela, você diz: fulano não tem motivo para estar assim. Ele tem uma vida boa, ele tem o que todo mundo queria ter, ele tem aparentemente uma vida maravilhosa, mas ele sabe o que ele está sentindo. O que ele está sentindo? Falta de vida. Por quê? Porque Jesus disse que eu sou o princípio e o fim. Uma vez que alguém não está em mim, ou seja, antes de uma pessoa iniciar uma vida com Deus, ela não conhece a vida verdadeira, e se porventura também ela deixar o Senhor, ela também saiu da vida. Por quê? Porque Jesus disse que Ele é o princípio e Ele é o fim. A nossa vida, ela encontra sentido em Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Eu não queria aqui falar da origem, já falamos um pouco algumas vezes sobre isso aqui. Eu queria falar sobre o nosso destino, queria falar sobre essa palavra, porque Deus, a verdade é que tudo que Deus quer é mudar o nosso destino. A oração que faço é que nessa noite alguém tenha um destino mudado aqui nessa noite. Alguém nessa noite de repente mude de rumo, porque essa palavra ela é muito forte. Destino. E o que é destino? Destino é o ponto final de um caminho. Destino é o lugar onde o caminho me levou. Destino é o lugar onde eu fui parar. E o que nós precisamos olhar e entender? Porque as pessoas elas confundem destino com lugar de passagem. Quando você está viajando, você sai com um destino certo. Eu vou para a cidade tal. E se for muito longe, naturalmente você vai parar seu carro, ou se estiver de ônibus, vai parar numa rodoviária em alguma cidade. Aquele lugar que você está parando não é o seu destino, é um lugar de passagem. Naturalmente nós precisamos entender que nós não podemos fazer dos lugares de passagem na nossa vida o nosso destino final. Irmãos, por que é que a gente vê muitas pessoas paradas em lugares errados, muitas pessoas que apostataram da fé, pessoas que deixaram o caminho? Por quê? Porque nós precisamos entender, olha só o exemplo do povo de Israel. A Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito,
eles estão atravessando o deserto, 40 anos, eles duraram essa caminhada para atravessar o deserto, e a Bíblia diz então que nesse período eles moravam em tendas, o tabernáculo, o templo deles, a igreja deles não era construída de tijolo. O templo que eles adoravam a Deus não é como esse que estamos aqui nessa noite, que é fixo num lugar, não. A Bíblia diz que eles desmontavam o tabernáculo e carregavam. Eles desmontavam as suas casas e carregavam. Por que Deus não permitiu o povo construir no deserto? O povo sabia fazer tijolo, afinal de contas o povo era escravo no Egito. Se tem uma coisa que o povo sabia fazer era tijolo, porque é isso que eles faziam lá. O povo sabia fazer tijolo, o povo sabia construir. Agora, por que Deus não permite eles construírem no deserto suas casas, nem um templo? Por quê? Porque o deserto era um lugar de passagem. O deserto não era o lugar que eles deveriam morar. E então Deus não permite, a casa deles era tendas. Nós precisamos entender, irmãos, que eles, nesse momento, poderiam até fazer. De repente poderia alguém construir ali, se apegar ali, e é isso que às vezes nós fazemos. E aqui eu quero falar para você uma coisa: por que é que às vezes nós oramos a Deus por uma coisa e parece que Deus não nos abençoa naquilo, parece que aquilo não chega para nós, parece que nós estamos orando e pedindo e Deus parece que não está nos ouvindo? Eu quero falar uma coisa para você: sabe por que Deus não permitiu você construir isso ainda? Porque Deus não quer que você pare aí. Se você construir, se você fizer isso, no lugar onde você está, de repente você estaciona a sua vida aí. E nós precisamos entender que Deus, Ele tem um destino certo para a nossa vida. Ele tem um lugar certo para nós chegarmos. Então, quando nós olhamos o povo, ele chega na terra, a Bíblia diz que Deus permite eles construir o templo. Deus permitiu eles construir, por quê? Porque eles agora tinham chegado no seu destino. E eu quero falar uma coisa para você: naturalmente, quando nós chegamos no destino de Deus para nós, naturalmente Deus nos abençoa, naturalmente Deus nos dá aquilo que estamos pedindo. Às vezes nós estamos colocando algo diante de Deus, mas Deus quer que primeiro nós cheguemos no lugar que Ele quer que construímos aquilo. Que Deus fale com você nessa noite. De repente tem alguém querendo construir coisas em lugares errados. Pessoas que de repente estão, não chegaram ainda onde deveriam chegar e já estão querendo construir uma vida em cima de um alicerce de areia. E eu quero falar para você uma coisa que a Bíblia diz, Paulo falando aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que a nossa cidade, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. O nosso destino final não é isso aqui. Eu fico olhando, irmãos, como tem gente que vai perder o céu porque estão impressionados com o lugar de passagem. Você já deve ter ido em algum velório e alguém de repente estava pregando ali e falando sobre isso. Olha, nossa vida aqui é uma passagem. Talvez essa seja a mensagem que você mais escuta no velório. Para acalentar a família: olha, nós precisamos aceitar que nós estamos aqui num lugar de passagem, mas a Bíblia diz que a nossa cidade, a nossa pátria, o nosso destino final está no céu, está no Senhor, de onde também esperamos o Salvador Jesus, o Cristo. E muita gente vai perder o céu porque está conformado com a terra. E a Bíblia diz, Salmo 90, que a vida do homem é de 70, 80, o que passa disso é só doença, canseira, enfado, dores. Você está bonitinho aí, mas nós precisamos entender que tem muita gente, irmãos, que vai perder o melhor por causa de um tempo, que aqui é uma passagem. Muita gente vai perder o céu, a vida eterna, porque está conformado com a terra.
Sendo que a Bíblia diz que se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Como tem gente conformado com essa vida, e as igrejas hoje têm contribuído para isso, porque você entra nas igrejas hoje, a igreja só prega bem-estar humano, parece que o evangelho é algo que vem para simplesmente fazer você viver uma vida de paz, sem sofrimento nenhum. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você, Deus quer curar sim, Deus quer abençoar sim a nossa vida, mas por servirmos a Deus, vamos também passar perseguições. O evangelho que muitas igrejas têm pregado hoje é o evangelho que você tem que focar na terra. Deus vai te abençoar aqui, Deus vai te abençoar aqui, Deus vai te abençoar aqui. E esquece de dizer que a bênção maior não está aqui, a bênção maior está guardada lá no céu. Como diz esse texto aqui, a nossa cidade, o nosso destino final, não é isso aqui. Então eu quero falar para você, talvez tenha alguém aqui nessa noite que Deus está falando com você. Você está tão apegado com a terra. Você olha para a sua vida, é boa demais. E eu quero falar uma coisa para você, o maior perigo de nós perdermos a salvação é quando tudo está bom demais, irmãos. Deveria ser ao contrário. Deveria, quando estamos bem, sermos as pessoas mais gratas, mais entregues a Deus, mas nós somos ao contrário, quando tudo está bem na nossa vida, nós esquecemos de Deus. Começamos a nos apegar com nossos bens, com aquilo que temos, com a família que é tão linda, queremos passear, queremos tudo, queremos fazer 1001 coisas e esquecemos que o principal é o Senhor. E às vezes nós vamos perdendo o céu por estarmos apegados com a terra. Quantas pessoas tomando caminhos errados e de repente eles hoje estão também em lugares ruins. E de repente tem alguém aqui essa noite que por tomar um caminho errado na sua vida, de repente você foi parar num lugar ruim hoje. De repente tem alguém aqui que de repente escolheu um caminho, tomou um caminho errado e foi parar num lugar ruim porque o caminho, o destino é o quê? É aquilo que o caminho me leva. Então você não entra em sofrimento por acaso, você trilhou o seu caminho. Então, se de repente você que está aqui nessa noite está vivendo um momento de tribulação, Deus te trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, esse não é o seu destino, esse ainda é um lugar de passagem, você ainda tem tempo para entrar no caminho de novo e entender que há um destino melhor te esperando. E de repente também tem alguém que está tudo bom demais. Você está tão impressionado com o momento que você está vivendo, é um momento tão abençoado, que de repente você olha e começa a achar que isso aqui é seu destino. Da mesma forma, Deus também te trouxe aqui para dizer: não se apegue com isso, porque também não é ainda o seu destino. Porque, irmãos, porque Paulo vai dizer aos Coríntios, ele vai dizer: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, as coisas que jamais penetrou no coração do homem, isso é o nosso destino, é isso que nos aguarda, é isso que nos espera. Então nós não podemos conformar com isso aqui. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu. Às vezes Paulo vai dizer aos romanos: não vos conformeis com esse mundo. Mas tem muita gente conformada com esse mundo. E se nós às vezes não pararmos para vigiar, nós começamos a nos apegar aqui, a nossa casinha, a nossa famíliazinha, o nosso transportezinho. E eu quero dizer que nós um dia não iremos andar de carro, de avião, de jumento, de bicicleta. Nós iremos andar voando nas asas do Espírito. Nós iremos andar não mais nessa terra, nesse asfalto que às vezes nos impressiona. Nossa, eu fui em tal lugar, que tapete que era a estrada.
Tapete você vai ver lá no céu, que a Bíblia diz que as ruas são de ouro. E nós nos impressionamos com isso aqui. Sabe, irmãos, se Deus não conseguir mudar nada na sua vida, mas se Deus conseguir mudar o seu destino, Ele conseguiu tudo o que é de mais importante. Eu vou dizer mais uma vez, se Deus não conseguir mudar nada na sua vida, nada, de repente você se converteu, está servindo a Deus, está entregue ao Evangelho, de repente a sua vida está na presença de Deus, mas de repente a sua vida não mudou nada, você anda no mesmo transporte, na mesma casinha, de repente pequenininha, apertadinha, de repente você tem os mesmos problemas ainda, de repente Deus não mudou isso na sua vida, mas se Deus tiver mudado o seu destino, é isso que importa. Sabe, a mensagem do Evangelho é arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. E o que é converter se não mudar a direção? O que é converter se não mudar o rumo, mudar o caminho? Então eu quero falar para você nessa noite. Se o melhor da terra, que diz lá em Isaías 1,19, não chegar para você, se a vida e a abundância de João 10,10 não chegar para você, se os 100 vezes mais de Mateus 19 também não chegar para você, se a boa medida recalcada, sacudida e transbordante de Lucas 6 também não chegar para você, mas se o teu destino foi mudado, isso é o que importa na sua vida. Porque o nosso destino é aquele lugar onde o caminho que nós estamos nos levar. E tem muita gente, como diz a Bíblia, enganada no caminho que está trilhando. É por isso que nós precisamos atentar muito bem para a palavra de Deus. E o destino que nós estamos, ele é determinado pelo caminho que nós trilhamos. Eu queria que você repetisse isso, diga, o meu destino é determinado pelo caminho que eu estou trilhando. Então o caminho é o que determina o destino. Amém ou não amém? Tem alguém aqui? E aí você vê Jesus dizendo em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olha que texto interessantíssimo, ele vai dizer, eu sou o caminho, ele é o, e o Pai é o quê? O destino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele disse, olha, o destino que vocês procuram, que vocês precisam é o Pai. E só existe um caminho que leva a esse destino. Quem é? Eu, Jesus. Irmãos, Jesus é o caminho que nos leva ao destino certo, seguro. Jesus é o caminho que nos leva ao destino certo. E o que é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é o guia. Porque a Bíblia diz, Jesus falando assim, olha, muita coisa tenho para vos dizer, mas não posso dizer tudo agora porque vocês não suportais. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Ele é aquele que guia a verdade de Deus. E aí você vê muita gente falando assim, pastor, é difícil servir a Deus. A Bíblia é complexa. Irmãos, Deus não espera que você entenda tudo de uma vez. Aí as pessoas ficam, mas é difícil demais, a Bíblia é grande, não sei o que, é tanta coisa. Deus não espera que você entenda tudo de uma vez. Ele diz, olha,
Eu não vou dizer tudo para vocês agora, porque vocês não podem suportar agora, mas o Espírito que vem os guiará em toda a verdade, ou seja, à medida que vocês forem caminhando, à medida que vocês forem andando, o Espírito vai revelando a vocês. Você deve ter viajado, de repente se perdeu em algum caminho, ou de repente alguém veio te pedir informação. É ruim quando alguém chega assim: fulano, aonde é a casa do Bertano? Aí você fala assim: ih, cara, é longe, ó. Para mim te ensinar daqui é difícil. Você vai ter que descer aqui, subir ali, dobrar acolá, dobrar para cá, subir de novo, descer de novo, subir. O cara vira um nó na cabeça dele. E é isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Eu não vou ensinar o caminho todo de uma vez para vocês, porque vocês vão se perder. Eu quero que vocês entrem no caminho, porque à medida que vocês caminharem, o guia que está com vocês vai revelando o caminho. É por isso que você não pode parar de andar. É por isso que você não pode parar de trilhar o caminho. Por quê? Porque à medida que você caminha, o Espírito te revela o caminho. Deus não espera que você entenda tudo de uma vez, irmãos. O caminho que nós estamos trilhando, ele é grande. Então, o que Deus quer? Que você simplesmente comece a andar no caminho. Aí eu tenho vontade de servir a Deus, tenho vontade de ser cristão, eu tenho vontade de servir a Deus, mas eu tenho medo de não dar conta. Fique tranquilo, você tem um guia, que à medida que você caminha, ele te revela. À medida que você anda, ele te mostra a vontade do Pai para você. É por isso que quem fica parado deixa de receber o entendimento. Você precisa continuar andando. Está doendo? Tá, pois continue caminhando. Porque à medida que você caminha, Deus te revela. Quando Deus vai dizer em Jeremias 33:3, clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. À medida que você caminha, que você clama, Deus vai te revelando a vontade do Pai. Jesus vai te revelando a vontade de Deus. E o Espírito que é esse guia, está aqui nessa noite para nos guiar à verdade. É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar o Espírito Santo para a nossa vida. Porque você fala assim: poxa, tantas religiões, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica da verdade. Se você está num lugar que está pregando heresia, e se você tem o Espírito na sua vida, ele te mostra: isso aqui está errado. Você pode entrar em qualquer igreja, se ali não for a verdade que estiver sendo pregada, e o Espírito de Deus estiver na sua vida, ele te mostra o que é a verdade. Quando você lê a palavra, quando você caminha pela Bíblia, o Espírito vai te mostrando o caminho, vai te revelando o caminho. Então, irmãos, se o caminho é o que determina o nosso destino, então o nosso foco tem que estar onde? No caminho, né? Porque o nosso problema, às vezes, é que tem muita gente enganada, achando estar trilhando um caminho que vai levar a um destino seguro e certo, quando na verdade o que o espera é uma grande frustração. Provérbios 14 diz assim, ó: há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. O que leva ao destino? O caminho. Se você está num caminho errado, o seu destino também com certeza vai ser ruim. E aí você vê muitas pessoas enganadas, tomando rumos errados na vida e se perdendo na vida, porque está trilhando caminhos errados. Quem é que já nunca errou um caminho aí? Quem já estava viajando um dia e errou a estrada aí? Um dia nós estávamos indo aqui por dentro para Itacajá e nós pegamos a estrada errada e fomos parar numa fazenda lá. Quem pega a estrada errada? Preste atenção na pergunta. Quem pega a estrada errada, o que tem que fazer?
Seguir para frente caçando um retorno ou voltar? Voltar? O problema é esse. Muita gente toma caminhos errados e ele não quer voltar. Ele quer, da onde está, continuar. Não, a minha vida está assim, eu continuo daqui mesmo. Jesus disse em Apocalipse: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Toca no seu irmão e diga assim: você precisa voltar quando você errar. Amém? Então, irmãos, o nosso destino, ele precisa ser certo. Nós não podemos caminhar, não podemos andar em rumo a algo incerto. Nós não podemos andar em direção a algo que parece um experimento. Irmãos, a vida de muita gente parece um experimento. Olha aqui, a vida de muita gente parece um experimento, irmãos. Você já viu como é que é a vida das pessoas, de muita gente? Parece um experimento, ela não tem um rumo na vida, um destino, um norte. Ela anda, parece para onde o nariz aponta, para onde o vento sopra. E é por isso que essas pessoas, elas vão parar em lugares errados. Companhias erradas é o que dita o seu rumo. Quantas pessoas que estão pagando o preço por algo muito alto hoje, um preço muito alto hoje, por quê? Porque ele não tem uma firmeza de propósito na vida. Não. É o que dizem para ele. Não, eu não vou, mas vamos lá, cara. Olha, vamos lá. Não, vamos. Então vamos. Se insistir um pouquinho com ele, acabou. Você precisa ter firmeza de para onde você quer ir, meu irmão. Isso vale para todos os âmbitos da sua vida. Você precisa saber o que é que você quer da sua vida, porque tem um ditadozinho bem antigo que fala o seguinte: para quem sabe onde quer chegar, já tem meio caminho andado. Agora, tem muita gente que não sabe nem para onde quer ir. Como é que pode perguntar o caminho para alguém? De repente você não sabe o caminho, mas se você sabe onde é que você quer chegar, tem um ditado que fala que quem tem boca vai a Roma. Pergunte, alguém te informa. Agora, eu não sei nem onde é que eu quero ir. Como é que você vai então entender o caminho que você precisa tomar? Você nunca vai chegar a lugar nenhum. E assim é a vida de muita gente, uma vida que anda e não chega a lugar nenhum. E quando chega, o que espera por ele é frustração. Irmãos, se tem uma coisa ruim, é quando você está andando em direção a algo, certo de que vai acontecer algo. Não, eu estou fazendo isso aqui, vai dar sim. Aí de repente, quando você investiu tempo da sua vida, investiu dinheiro, investiu ali o seu tempo, dedicação, aí você chega lá no final, você estava enganado. Ei, mas é ruim. E assim é a vida de muita gente. A sua vida não pode ser um experimento. Você tem um destino certo. O teu destino é o Pai, como disse Jesus. Aí veja a quantidade de caminhos prometendo felicidade. Olha aqui. Quem quer ser feliz aí, meu irmão? Duas pessoas querem ser felizes. Quem quer ser feliz aí, irmãos? Cuidado com os caminhos que você toma, porque nem todos levam à felicidade. Alguns proporcionam momentaneamente um momento de prazer para você. Mas daí a pouco você vai chegar em algum lugar. E aí é onde está o problema. As pessoas entram nos caminhos porque, como já preguei uma vez lá na outra igreja ainda, porque ele trilha um caminho não pelo fim do caminho, mas pela beleza do caminho. E o diabo é mestre em enfeitar o caminho, porque a Bíblia diz que o caminho que leva à perdição é espaçoso,
é folgado. Você entra com tudo quanto é trambolho e bagulho na sua vida. É por isso que quando você vê alguém que não está servindo a Deus, ele pode prostituir, ele pode fazer o que for lá fora, se atrair a esposa, ele pode beber, se embriagar, fazer o trem. Ninguém fala nada da pessoa. Mas no dia que a pessoa começa a frequentar uma igreja, dizer que está servindo a Deus, se ele errar uma vez, todo mundo diz: ei, você é crente, você não pode errar mais. É assim ou não é? Por quê? Porque, irmãos, nós estamos servindo a Deus, agora estamos na luz. Uma vez que você está na luz, tudo que você fizer, vão ver. Quem está no escuro, faz, ninguém vê nada, porque está nas trevas. Mas quem está na luz, é o que diz a Bíblia, a luz revela todas as coisas. É por isso que você que é luz precisa entender, você não pode falar qualquer coisa, você não pode estar em qualquer lugar, você não pode andar com qualquer pessoa. Então, nós precisamos entender que a nossa vida é uma sucessão de saída e chegada, início e fim. Aonde é que os teus caminhos têm levado você? Quais são os teus destinos? Muitos não têm destino, certo? Mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite para que você pense nessa palavra e entenda que a sua vida não é um experimento. Você precisa andar numa direção. Você precisa ter uma certeza da vida eterna. Então, meu irmão, eu quero finalizar dizendo para você que há muita gente perdida, porque não sabe onde quer chegar, mas eu creio que aqui nessa noite tem pessoas que entenderam qual é o seu destino. Qual é o seu destino, meu irmão? O Pai. Aliás, precisa ser, né? Não é uma regra, precisa ser o Pai. Mas depende do caminho que você está trilhando. Porque o que Cristo ensinou é: eu sou o caminho. Ninguém vai, ao destino chamado Pai, a não ser por mim. Que Deus te faça entender nessa noite essa palavra com mais profundidade no teu espírito. Em nome de Jesus. Quem sabe o que lhe espera, não desiste do caminho. Amém? Quem sabe o que está lhe esperando, não desiste do caminho. Então, como Jesus diz, eu sei para onde vou. Essa precisa ser a firmeza do nosso coração, a nossa fé. Se você sabe para onde é que você vai, se você sabe o caminho que você está trilhando, não importa o que o diabo fizer para te tirar dali, você permanece. Por quê? Porque você sabe para onde está indo. Aleluia. Eu garanto que você, quando sai de férias, vai viajar para algum lugar, e você está com vontade de ir àquela viagem, de repente o carro fura o pneu na estrada, o carro quebra, você encosta na oficina, enfim, mas você não desiste, porque você quer chegar no seu destino. Não desista da sua fé, não desista do seu Deus, porque nós temos um destino certo. Diga assim: eu sei para onde vou. Amém?